Olá, tenha um excelente e abençoado dia, debaixo da potente mão do nosso Pai Celestial, da mão daquele que conduz a história, conduz a nossa vida, daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem o controle da história nas suas mãos. Quero tocar com você num assunto hoje, encerrando aqui o livro de Levítico, capítulo 27, um princípio muito, mas muito poderoso, muito poderoso. Se você está sonolento, acorda aí, porque esse princípio é muito determinante na sua vida, naquilo que você faz, naquilo que, se você tem filhos, naquilo que são os seus filhos, são os seus negócios. É o princípio da consagração. Princípio da consagração. Acompanhe comigo o texto aqui, depois nós vamos fazer o comentário dele. Levítico 27, 28 até o 30. Levítico 27, 28 até o 30. Diz assim: Deus, lembre-se, Moisés está levando, estamos falando do líder Moisés, estamos falando da série dos heróis da fé e as orientações que Deus deu a Moisés, esse que foi um dos maiores líderes que já existiu nessa terra, princípios tremendos na sua vida e considerado o homem mais manso de sobre toda a terra, Moisés, por incrível que pareça. Então, Deus deu a seguinte orientação para ele na questão da consagração, aqui em Levítico 27. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço de Deus. O Senhor é uma coisa consagrada ou sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta, como sendo morta, né? Verso 30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertencem a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais 1/5. O texto segue, eu quero parar aqui para fazer essa distinção dessa questão da consagração. Quando o texto diz assim, ninguém poderá vender ou tornar a comprar alguma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada, esta palavra dedicada é a palavra consagrada. Se você fez isto, entregou alguma coisa a Deus, consagrou algo a Ele, disse que é dele, aquilo será santíssimo ao Senhor. O que significa isso? Ser santíssimo ao Senhor. Pertence totalmente, completamente ao Senhor. Ninguém mais, não pode ser mais comprado, não pode mais reaver aquilo. Esqueça, aquilo já pertence ao Senhor. E aí ele faz um reforço daquilo que já temos falado, que toda a 10ª parte das colheitas, ou as dízimas da terra, 10ª parte, tanto dos cereais como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor, pertencem a Ele. Então, veja aqui, eu quero abrir mais um pouco essa questão do consagrar. Consagrar no dicionário, veja, no dicionário normal, ele diz assim, que é investir de caráter ou funções sagradas. Quando você consagra algo ou alguém a Deus, você está investindo, você está declarando aquilo de caráter ou funções sagradas. Consagrar é sagrar-se, é oferecer-se a uma
a uma divindade por meio de voto ou promessa. Consagrar é dedicar, é destinar. É destinar algo para um certo fim. Então deixa eu contar para você uma história, uma experiência que eu tive e um depoimento meu. Quando minha mãe conheceu a Cristo, ela era uma mulher sem uma religião fixa, ela não tinha um relacionamento com Deus, e ela foi, por causa de uma circunstância na família, ela acabou indo procurar pessoas que falavam do Evangelho de Jesus, numa determinada reunião, e lá ela consagrou a sua vida a Cristo. Quando ela dedicou a sua vida a Cristo, foi para viver somente para Ele. Logo depois ela entendeu que o princípio da palavra, que ela como autoridade na família, como mãe, meu pai ainda não era cristão nessa época, ela precisava consagrar seus filhos a Deus. E eu era o filho mais novo, o caçula da família. Eu tinha 6 anos de idade naquela oportunidade. Tinha mais 2 irmãos, que um pouco mais de idade, e ela acabou, por causa que a consagração era algo para criança, né? Ela me consagrou ao Senhor. Eu não lembro do ritual, eu não lembro do dia, não tenho foto disto, não lembro, poderia ter lembrado, eu lembro de coisas boas na minha memória, mas eu sei que ela fez isso. Ela foi em determinado dia, num determinado culto, depois de ouvir a orientação bíblica daquele líder, e ela me consagrou ao Senhor. Ela então me dedicou ao Senhor. Me dedicou, ela fez uma promessa: olha, o Osmar, eu estou aqui consagrando, dedicando o Osmar para ti. O tempo passou. Não aconteceu nada no meu interior, nada no meu exterior, melhor dizendo, não notei nada e a vida seguiu. Por conta disso, ela acabou me levando para conhecer a Cristo, me ensinando a palavra. Minha mãe não tinha leitura fluente naquela época, ela pedia para eu ler a Bíblia para ela. Eu lia a Bíblia, ela contava as histórias bíblicas para mim, de José, de Davi e assim por diante. Mas eu quero chamar a sua atenção para o ato de consagração. O tempo passou, com 13 anos de idade, eu, na adolescência, me rebelei contra tudo e contra todos, me distanciei dos caminhos do Senhor. Meu pai não era cristão, eu vinha de um lar dividido, então ela não encontrava apoio do meu pai não fechava com ela o assunto, não havia, isso que eu falei no episódio passado, não havia sinergia, não havia concordância, e eu fiquei pelo caminho. Eu fiquei longe dos caminhos e do relacionamento com Deus 10 anos, dos 13 aos 23. Mas lembre-se, eu fui consagrado ao Senhor aos 6 anos de idade. Aos 23 anos de idade, Deus moveu-se na minha vida em algumas circunstâncias sempre adversas, para chamar a nossa atenção. Deus sempre permitiu isso. E então eu retornei, me arrependi dos meus pecados, da minha vida, da minha rebelião, e retornei para os caminhos do Senhor. E naquela época, aos 23 anos de idade, eu me lembrei desse ato da consagração. Fui falar com a minha mãe, ela disse que sim, tal. Então o que eu quero dizer para você? Quando você consagra um filho ao Senhor, aquele filho será dele, você vai investir caráter e funções sagradas. Hoje eu sou um cristão, até um pastor, porque minha mãe lá atrás, com 6 anos de idade, ela me dedicou ao Senhor, ela me consagrou ao Senhor. E uma coisa ou pessoa consagrada a Deus não tem mais resgate por aquilo, pertence ao Senhor, deu a Ele, Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Então eu quero, com esse depoimento, dizer também que, você viu aqui no versículo 30, né, de Levítico 28, Levítico 27, melhor dizendo: todas as dízimas da terra, tanto dos cereais como do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor.
Então, outra coisa, tem coisas que já pertencem, outro detalhe agora, hein? Tem coisas que já pertencem ao Senhor porque Ele determinou lá atrás. Todos os dízimos, toda a 10ª de tudo aquilo que eu e você produzimos, pertencem ao Senhor. Não é uma questão de... A questão de você dedicar a Ele ou não, é uma questão de consciência sua, mas já pertence a Ele. Então, quando você não dedica aquilo que já pertence a Ele, você se apropria daquilo que não é seu. É por isso que as pessoas dizem, a Bíblia diz que você não será abençoado quando você faz isso. Porque sempre quando você se apropria de algo que não te pertence, aquilo é apropriação indébita. Em outras palavras mais populares, é roubo. Então, veja, eu estou falando de uma coisa voluntária, são 2 aspectos. Uma coisa voluntária é você dedicar algo ao Senhor, consagrar a sua vida, consagrar é um ato voluntário. Consagrar seu filho, consagrar seu trabalho, consagrar seu emprego, consagrar sua empresa. Ontem, uma amiga nossa do Rio de Janeiro me ligou aqui em casa, fizemos uma videochamada, porque ela queria que eu orasse consagrando o projeto novo que ela está começando como empreendedora no Rio de Janeiro, consagrando ao Senhor. Então, pertence ao Senhor agora. E aí ela vai ser mordoma, ela vai exercer mordomia daquilo que ela consagrou ao Senhor. Esse é o princípio da consagração. Agora, quando você consagra, encerrando aqui, quando você consagra algo ao Senhor, aquilo torna-se dele. Portanto, Ele vai cuidar muito bem. Ele me protegeu, me guardou, me preservou, porque minha mãe havia me consagrado a Ele, eu era dele. Então, tudo aquilo que você consagra a Deus voluntariamente, Ele vai guardar aquilo, Ele vai preservar aquilo. E aquilo que já pertence a Ele, você não consagra, que é a 10ª dos seus rendimentos, você está se apropriando de algo que não te pertence. Pense sobre isso. Pai Celestial, abre os nossos olhos para esse propósito e esse princípio da consagração, para que nós tenhamos uma vida plena, abençoada, nossos filhos, nossa família, nossos negócios, e aquilo, Pai, que nós temos gerado como renda neste mundo, nós possamos abrir os nossos olhos também, para não nos apropriarmos daquilo que não te pertence. Em nome de Jesus. Eu sou Osmar Wiesel Dias, esse é o podcast Bênção da Manhã, para encorajar, edificar e consolar você. Até amanhã.